3 vezes pior do que o câncer. Com certeza, você deve saber que o câncer é uma das principais causas de morte no mundo. Em 2020, 10 milhões de pessoas perderam suas vidas devido a essa doença. Para se ter uma ideia, seria como se em um ano toda a população de Portugal desaparecesse do mapa. Mas existe algo que é muito, muito pior do que o câncer e está em um nível tão avançado de evolução que está destruindo lentamente uma geração inteira. Algo que você não vai ouvir falar na TV e nem é divulgado pela OMS, de tão letal que é, mas que com certeza já viu sintomas em alguém. E a probabilidade que você também esteja contaminado ou contaminada é alta. Se ficar até o final deste vídeo, eu prometo que você terá uma das percepções mais transcendentais da sua vida. E eu vou também te dizer, na prática, o que você deve fazer para se proteger. Meu nome é Apolo Augusto e eu sou conscienciólogo clínico e professor de Conscienciologia Acadêmica na Abraconesp, Academia Brasileira de Conscienciologia e Espiritualidade e Pós-Humanismo. Há quase 20 anos eu estudo a consciência humana, mais especificamente o inconsciente. Basicamente, eu ensino e ajudo as pessoas a compreenderem o seu inconsciente e retirarem de lá tudo que esteja causando algum malefício e até mesmo doenças psicossomáticas. Com isso, essas pessoas conseguem recuperar o seu poder pessoal, a sua saúde psíquica e vencer os desafios da vida com muito mais força. Eu nunca parei de estudar, mesmo tendo 6 formações, e foi justamente em uma das minhas pesquisas que eu comecei a observar como pessoas que poderiam ser até consideradas normais começavam a ter comportamentos estranhos e irracionais, a ponto de perderem radicalmente o seu senso intelectual e a sua identidade. Isso seria causado por alguma contaminação nos alimentos ou na água, algo no ar, como um tipo de radiação misteriosa? Não duvido que as pessoas que vivem nas cidades não estejam com seus corpos contaminados de alguma maneira, seja por metais pesados, açúcar demais ou mesmo parasitas intestinais, mas a ponto de mudarem até mesmo a sua consciência. Foi então que eu comecei a investigar, a analisar e observar que essas alterações comportamentais não tinham nada a ver com o que as pessoas ingeriam, respiravam ou bebiam, e sim com 4 fatores psicológicos. Eu vou falar do primeiro fator agora para que você possa entender o segundo fator depois. E ele está relacionado intimamente com as informações que essas pessoas absorviam. Isso mesmo, informações. Mas que tipo de informação poderia fazer com que as pessoas começassem a agir de maneira equivocada, como se estivessem contaminadas com algum tipo de vírus computacional que entrasse em suas mentes e substituísse sua consciência lentamente? Graças à minha sagacidade e a uma forte ajuda lá de cima, certo dia eu me deparei com um artigo cujo nome era Vírus da Mente, escrito por nada mais nada menos do que Richard Dawkins. Não poderia haver melhor descrição para o que eu estava investigando. Dawkins é um etólogo, alguém que estuda o comportamento dos animais, também é biólogo evolutivo e um grande escritor britânico, um dos homens mais inteligentes e lúcidos que eu já li. Este conceito foi proposto inicialmente por ele em 1976 no seu livro The Selfish Gene, mas Dawkins o descreveu melhor em seu ensaio The Virus of the Mind, publicado em 1991. Posteriormente, em 2013, o tema foi abordado por Adrian John Gallagher e hoje é muito estudado lá na academia. O que Dawkins defende nesses materiais é algo muito interessante. Preste bastante atenção. Ele diz que, assim como vírus de computador e vírus biológicos, ideias, informações podem penetrar na mente de pessoas e alterar o seu sistema perceptivo, cognitivo e até emocional. Aí você pode dizer, mas isso é óbvio, não? Não. O problema que eu comecei a observar é que essas ideias, informações, podem fazer com que as pessoas que as possuem se comportassem como se fossem uma única pessoa. Como se cada uma dessas pessoas contaminadas fosse uma extensão desse vírus mental e não uma consciência individualizada. Você já reparou como praticamente todas as pessoas que representam ideologias, grupos e até religiões parecem uma só? Já viu como muitos adolescentes que seguem determinados tipos de artistas e ouvem alguns tipos de música têm pintado o cabelo e se vestido até do mesmo jeito? Você já ouviu falar nos Therians? São pessoas que se identificam como animais. E eu não disse com animais, como gostar de cachorros. Não, elas acreditam
que são literalmente cachorros, lobos, porcos e agem como tais animais. Elas parecem terem sido contaminadas por um tipo de vírus semelhante a um vírus de computador, ou mesmo biológico, só que, como Dawkins descreveu, um vírus mental. Como conscienciólogo clínico, eu entendo que esse vírus é muito mais do que mental, e sim algo espiritual, mas isso é outro assunto. O que eu quero ressaltar aqui é como isso acaba tomando a consciência das pessoas e tornando-as literalmente hospedeiras de algum tipo de parasita da consciência. Elas perdem a sua autonomia, agem como se fossem cópias umas das outras, e às vezes até de forma irracional. E talvez você pense que esteja livre desse vírus mental e que jamais se comportaria como um animal. Mas eu posso te assegurar que existem níveis de contaminação. Os que eu mencionei anteriormente, os Therians, por exemplo, são apenas os mais graves. Eu elaborei um questionário baseado no trabalho de Dawkins, Adrian e nas minhas próprias pesquisas. Com ele nós podemos determinar se uma pessoa está contaminada ou não, o nível dessa contaminação. Lembrando que isso não é nenhum tipo de diagnóstico, ok? Eu vou pedir para você fazer uma autoanálise e observar os resultados, as respostas para essas seguintes perguntas. Você já compartilhou alguma informação sem sequer verificar se aquilo era verdade ou não? Você já acreditou ou acredita em algo que alguém simplesmente te disse, ou que você leu em algum lugar, sem sequer questionar a validade do que estava sendo afirmado? Você tem crenças religiosas ou espirituais que obteve apenas de uma ou algumas fontes, sem ter feito um estudo profundo e racional sobre os fatos? Você segue alguma pessoa ou um guia, um mentor, que te diz como você deve viver, o que você tem que fazer, mas que não te conhece? E a última e mais importante, você já se sentiu irritado ou irritada quando alguém questiona o que você acredita? Não precisa nem me dizer. Eu acho que nós já sabemos as respostas. O que faz com que esse fenômeno seja 3 vezes pior do que o câncer? A resposta é lógica. Vamos fazer algumas comparações e você mesmo vai tirar as suas conclusões. O câncer pode ser transmitido por DNA, mas não pode se propagar como algum tipo de contaminação. Já o vírus mental pode se propagar por meios de mídia, músicas, histórias, falsas informações, narrativas e principalmente através de livros tidos como religiosos. E com isso, essa distorção da realidade pode contaminar populações inteiras, como acontece com as religiões que acreditam que as minorias devem ser exterminadas ou que são as únicas detentoras da salvação, da verdade. Uma pessoa com câncer, ao descobrir, na maioria das vezes, vai buscar algum tipo de tratamento, de ajuda, pois reconhece que essa doença pode ser fatal. Já uma pessoa contaminada com o vírus mental jamais vai admitir que está em situação grave, ou sequer que possui isso, e vai até ofender quem tentar ajudar ela. O câncer depende de fatores genéticos, epigenéticos e até psicossomáticos. Já o vírus mental pode se desenvolver em todas as pessoas que possuem mente, porque a mente humana é muito vulnerável. O câncer pode levar à morte física, mas o vírus mental mata muito mais do que o corpo. Ele geralmente destrói a imagem, a reputação das pessoas, e o que, na minha percepção, é muito pior do que a morte. Agora eu vou falar do segundo fator, que é o que faz com que pessoas aceitem sugestões mentais de outras como se estivessem hipnotizadas. A mente humana possui um tipo de brecha muito explorada por pessoas que se especializaram em manipulação mental e persuasão. Você já reparou como existem conhecimentos disponíveis sobre persuasão, manipulação na internet? Na Abraconesp, nós ensinamos lá no começo, nas primeiras aulas, técnicas de defesa psicológica baseadas nos manuais das maiores agências de inteligência do mundo. E o que eu vou falar agora é uma informação muito pouco conhecida. Esse fator, e é uma brecha na consciência das pessoas, uma brecha para esse vírus mental, se chama sugestionabilidade. Basicamente, o fator de sugestionabilidade é a capacidade em que uma mente tem de acreditar em uma informação.
E tudo que uma pessoa que quer transmitir um vírus mental precisa fazer é descobrir como trabalhar esse fator na mente de alguém. Eu vou dar alguns exemplos. No relacionamento abusivo, quando alguém diz: "Você sabe que ninguém nunca vai te amar como eu. Olha o que você me faz sentir, você me destrói. Você está exagerando de novo. Isso tudo é coisa da sua cabeça. Se você me amasse de verdade, você faria isso por mim." Observe como, nesses diálogos, a pessoa usa de culpa, do medo, da chantagem emocional para sugestionar o outro e causar algum tipo de reação. Isso ocorre também com os coaches, os gurus, aqueles carismáticos, principalmente aqui no YouTube. Você já deve ter ouvido algo como: "Se você está aqui, é porque o universo te escolheu para ouvir isso. Feche seus olhos, respire fundo, agora imagine isso, imagine aquilo. Se você sente medo, é porque Deus está te testando." Muito usado também por pastores e líderes religiosos. "Duvidar é uma tentação do demônio em você." Influenciadores também usam isso. Você deve ouvir ou ouvir em algum lugar algo como: "Esse aplicativo de apostas está pagando muito dinheiro. Faça sua aposta hoje. Você vai ganhar dinheiro apostando neste site. Esses códigos Grabovoi desbloquearam a minha prosperidade em 7 dias." Existem muitos outros fatores que fazem com que a mente de uma pessoa esteja extremamente vulnerável ao vírus mental, como a suscetibilidade, a necessidade de se sentir aprovado, a deficiência na autoestima, mas infelizmente eu não posso falar sobre todos eles aqui, porque senão esse vídeo se tornaria um documentário. Mas nós temos uma comunidade de pessoas no Telegram, onde nós compartilhamos informação de qualidade com quem quer autoconhecimento, ou que está estudando a espiritualidade científica. Para você se inscrever, é só acessar o link da Broconesp na descrição desse vídeo. Lá também tem a matéria completa com todas as referências citadas neste vídeo. Gostaria que você pensasse sobre o que foi dito, investigasse e tirasse as suas próprias conclusões. E se você gostou, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que com certeza você vai ajudar.